Nesta nossa análise de hoje, a gente vai direto ao ponto para explorar as realidades mecânicas e termodinâmicas dos sistemas industriais de vapor. Porque vamos combinar, uma linha de vapor passa longe de ser só um tubo estático soprando ar quente. Na verdade, é um sistema incrivelmente dinâmico, implacável mesmo, quase como um organismo vivo. E para começar, vale a pena pensar numa questão fundamental sobre as forças físicas absurdas que entram em cena quando o metal encontra o calor extremo. O que acontece na prática quando uma tubulação de aço cresce 50 milímetros? Bom, numa régua escolar isso não parece quase nada, mas no mundo da engenharia pesada, esse pequeno crescimento esconde uma energia cinética tão brutal que é capaz de entortar vigas de aço estrutural e paralisar uma produção inteira em frações de segundo. É literalmente assustador. O nosso roteiro vai cobrir exatamente como domar essa fera. Vamos passar rapidamente pela força da dilatação térmica, o papel fundamental das liras, como funciona a suportação fixa e deslizante, o perigo oculto do condensado, a prevenção do temido golpe de Ariete e, para fechar, as diferenças cruciais entre as normas ASME B31.1 e B31.3. Então, vamos mergulhar na força da dilatação térmica. Imagina uma linha padrão de uns 30 metros de comprimento. Quando ela é aquecida a 180 graus Celsius, o aço pode expandir mais de 50 milímetros. O calor, no fim das contas, é energia pura, e essa transferência de energia altera o volume do aço de forma física e inevitável. Se essa força colossal não for contida pelo projeto, a energia térmica simplesmente vai procurar o caminho de menor resistência. Isso significa destruir flanges, arrebentar válvulas e romper soldas sem dó nem piedade. É exatamente aí que entra o papel das liras para absorver toda essa tensão mecânica. A sacada genial da engenharia para domar essa força toda é a lira de dilatação. Em vez de projetar um tubo perfeitamente reto, que ficaria completamente tensionado, a linha ganha esse formato clássico em U. Assim, quando o metal se expande, a lira sofre uma deformação elástica. Ela funciona literalmente como um pulmão mecânico, sabe? Absorvendo fisicamente o estresse da dilatação e blindando todo o resto da tubulação contra falhas prematuras. Mas claro que a lira não trabalha sozinha. Precisamos falar da suportação, tanto a fixa quanto a deslizante. Esse pulmão mecânico só vai funcionar direito se a fundação ao redor for perfeita. É como uma dança muito bem coreografada entre dois elementos. De um lado, o suporte fixo age como uma âncora absoluta, obrigando a dilatação a ir na direção da lira. Do outro, o suporte deslizante aguenta o peso gigantesco da linha, mas deixando o tubo se movimentar livremente no sentido longitudinal. Sem essa dupla trabalhando em harmonia, o sistema inteiro entraria em colapso sob o próprio peso e estresse mecânico. Resolvida a parte mecânica, temos que olhar para dentro do tubo. O perigo do condensado é uma verdadeira ameaça interna. Conforme o vapor viaja por centenas de metros pela planta, ele inevitavelmente vai perdendo calor para o ambiente e voltando ao estado líquido. Esse condensado residual vai se acumulando no fundo da tubulação e acaba virando um péssimo transmissor de calor. E piora, viu? Se o ar acabar se dissolvendo nesse condensado, a gente ganha de brinde uma mistura altamente corrosiva que vai corroendo o aço de dentro para fora. É um ataque bem silencioso. O antídoto perfeito para isso é o posicionamento estratégico da drenagem. Usando pernas de drenagem profundas, junto com pulgadores de vapor, instalados estrategicamente logo antes de uma elevação ou de uma lira, o sistema consegue retirar esse condensado continuamente. E aqui fica um alerta imenso. Tratar o condensado não é uma recomendação de manutenção para o futuro. É uma exigência absoluta e inegociável do projeto. E por que é inegociável? Porque leva direto à prevenção do golpe de Ariete. O famigerado golpe de Ariete. Olha, isso é infinitamente pior do que um simples barulho de martelada no cano. A gente está falando de um evento cinético monstruoso. Ele gera picos de pressão instantâneos que passam dos 10 megapascais. Para dar uma perspectiva, é como pegar o peso inteiro de um carro popular e concentrar na ponta de um dedo. É uma força absurda, mais do que suficiente para estilhaçar medidores e rasgar linhas de aço robustas como se fossem feitas de papel. A anatomia dessa destruição é até poética de tão violenta. Começa com o vapor cruzando o tubo a uns 30 metros por segundo. Esse vento fortíssimo chicoteia uma poça inofensiva de condensado que não foi drenado e começa a criar ondas. De repente, uma dessas ondas cresce o suficiente para selar a tubulação, formando uma espécie de rolha de água sólida, o famoso slug.
O vapor, que não para de vir por trás, empurra essa parede maciça de água a impressionantes 100 km/h, até ela dar de cara com uma curva ou uma válvula fechada. O impacto é devastador. Prevenir esse pesadelo cinético não tem nada a ver com sorte, tem a ver com disciplina estrita de engenharia. Para mitigar o risco, a tubulação precisa ter uma inclinação gravitacional constante, de no mínimo 1:100. Além disso, é obrigatório instalar pernas de drenagem bem dimensionadas a cada 30 a 50 metros, justamente para coletar água antes das ondas sequer se formarem. E claro, a operação das válvulas, principalmente na hora da partida da planta, tem que ser metódica e bem lenta. Uma abertura brusca causa queda de pressão e choque térmico, o que gera ainda mais condensado na mesma hora. Para fechar a parte técnica, precisamos falar sobre como tudo isso vira lei industrial nas normas ASME, B31.1 e B31.3. As normas da ASME são basicamente as nossas regras de sobrevivência. A ASME B31.1 é totalmente focada em tubulações de energia. É uma norma super conservadora. Ela exige um fator de segurança altíssimo, perto de 4:1, porque foi desenhada para aguentar ciclos operacionais severos por mais de 40 anos ininterruptos. Já a ASME B31.3 tem o foco voltado para processos, ou seja, refinarias e indústrias químicas. Ela oferece um design um pouco mais flexível e focado no risco específico do fluido, trabalhando com um fator de segurança na casa de 3:1. O que é realmente fascinante nessa comparação é que errar o contexto na hora de aplicar a norma pode ser uma falha fatal. Imagina só tentar economizar aplicando a norma B31.3, que é para processos químicos, dentro de uma central de geração de energia gigante. O resultado? Tubulações com espessuras de parede menores. E isso escancara a porta para falhas por fadiga, porque um tubo mais fino simplesmente não vai aguentar, por exemplo, as vibrações contínuas de uma bomba de alimentação de caldeira. O rigor das normas não é burocracia ou preciosismo, é exatamente o que impede que o material falhe quando é levado ao extremo absoluto. No fim do dia, uma linha maravilhosa, desenhada com perfeição num software 3D ou na planta baixa, não significa absolutamente nada se a gente esquecer que o vapor é vivo e dinâmico. Projetar tubulações industriais não é sobre ligar o ponto A ao ponto B com canos de aço, é sobre antecipar e controlar o comportamento de um sistema incrivelmente poderoso e pulsante. O projeto vai suportar dilatação térmica daqui a 10 anos? Vai conseguir eliminar o condensado no momento exato, sem falhas? São exatamente essas perguntas que separam uma planta produtiva e segura de um desastre iminente. Afinal, as leis da termodinâmica não aceitam desculpas. Fica aí a reflexão para o próximo projeto.